Analisando o discurso de Pedro no concílio em Jerusalém. Ao analisarmos o pronunciamento de Pedro junto ao concílio dos apóstolos que se deu em Jerusalém, podemos encontrar nesse pronunciamento, 4 partes bem distintas. A primeira, em primeiro lugar, Pedro faz menção de sua eleição dentre os demais discípulos, eleição essa feita por Deus para com Pedro, e o objetivo era levar Pedro a pregar aos gentios. Quando ele, Pedro, diz textualmente: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Atos 15, versículo 7. Não resta nenhuma dúvida de que Pedro está se referindo ao episódio registrado por Mateus, que se deu nas proximidades do Monte Hermon, quando Jesus e seus 12 discípulos chegaram às regiões de Cesareia de Filipe, ao norte de Israel. Episódio esse conhecido pela confissão de Pedro a respeito de Jesus, quando ele afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está lá em Mateus 16:16. O que ensejou a importante e controversa declaração de Jesus a respeito de Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Isso está em Mateus 16, 18 e 19. Agora, ele, Pedro, está em Jerusalém, junto às autoridades daquela comunidade, sob a liderança de Tiago. E este Tiago é o irmão de Jesus. E ele testifica àquela comunidade, confirmando a sua eleição para pregar aos gentios, para abrir as portas do Evangelho aos gentios. E ele declara que todos que estavam ali sabiam dessa eleição. Um privilégio dado a ele, dentre os demais discípulos de Jesus. Sim, ele declara: Irmãos, vós bem sabeis dessa minha eleição para levar o Evangelho aos gentios. Ele não foi eleito para ter proeminência sobre os demais. Jesus já os havia instruído a respeito dessa questão. Os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Mateus 20, 25 e 27. Ele, Pedro, traz à memória aos presentes que o que motivou aquela reunião, aquele concílio em Jerusalém, foi decorrente do cumprimento de seu comissionado trabalho junto aos gentios. Não foi algo que ele havia feito simplesmente por sua vontade, mas em decorrência de sua submissão à vontade de Deus, que o comissionou dentre os demais apóstolos, assim como também o fez, mais tarde, com o apóstolo Paulo, que também estava presente naquele concílio.